Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu vou reagir a alguns vídeos, que eu selecionei para vocês aí, falando sobre o comportamento das mulheres e também falando sobre como os homens devem agir em certas situações. Aqui teremos vídeos de mulheres e de homens dando essa aula para a maioria das pessoas aí que está precisando estudar um cadinho, não é verdade? Assiste aí. Primeiro porque homem nenhum quer pegar a rebarba de outro. E segundo que hoje a neurociência já mostrou que quanto mais parceiros sexuais uma mulher tem, mais resistente ela fica à ocitocina, que é o hormônio do vínculo emocional. Então, quanto mais experiências sexuais ela teve na vida, mais difícil será ela conseguir se entregar para o parceiro, mais difícil será ela conseguir construir uma história com ele sem projetar os fracassos anteriores dela, sem projetar os traumas dela no parceiro atual. Então, antes da gente ter esse conhecimento de neurociência, isso já era algo instintivo dos homens, eles não enxergavam com bons olhos. Hoje a ciência, na verdade, só vem confirmando o que era um conhecimento popular. E outra coisa, é completamente antinatural a promiscuidade sexual feminina. Não que a promiscuidade sexual masculina seja plausível, não que ela seja aceitável, não é. A promiscuidade sexual não é benéfica para nenhum dos lados. Nesse caso aí, torna-se algo relacionado à honra. Deixa eu ver se eu consigo explicar direitinho. Para um homem, a fama da mulher importa mais do que a aparência dela. Estão entendendo? Porque quando ela tem uma fama de mulher fácil, ele vai ficar encucado achando que os colegas vão conseguir ter acesso a ela. Ele vai ficar preocupado das pessoas, homens que já tiveram um relacionamento com ela, conviverem com eles. Estão entendendo? Ele vai pensar se tem alguma recaída por parte dela. Então, essa coisa do comportamento das mulheres para o homem é muito importante, porque, como eu disse, tem a ver com a honra dele. Se ela suja a honra dele com os comportamentos dela. Estão entendendo? Agora eu expliquei essa parte, como funciona a mente dos homens. Agora eu vou dizer o que eu vi esses dias. Esses dias eu vi um podcast onde estava uma médica e também tinha um cientista. E eles conversando sobre as mulheres que têm muitos parceiros. Ela falou o que eu vou dizer para vocês aqui agora, e o cientista confirmou que é verdade. Vocês sabem que uma mulher, ela é receptora, tá entendendo? Na hora da bateção de virilha, o homem ejacula dentro dela. Vocês estão entendendo, né? E segundo essa médica e o cientista, essa coisa que o homem joga dentro da mulher pode interferir no DNA ou no RNA dela. Estão entendendo? Então, é como se ela tivesse absorvendo partes desses outros homens na genética dela. Isso aí é a parte científica que explicaram. A outra parte, agora eu já vou falar para vocês as diferenças. Por exemplo, uma mulher que teve 500 homens, nenhum desses homens serão idênticos. E eu estou dizendo no sentido do tamanho do maçarico ou da largura, o comprimento e a largura. Então, o que, que acontece? São vários tipos de homens. Quando ela tiver um outro relacionamento, ela inconscientemente vai comparar com todos os homens que ela já teve. É por isso que na Bíblia fala que tanto o homem quanto a mulher devem se relacionar somente com uma pessoa. Estão entendendo? É para evitar esse tipo de coisa. E eu tenho que dar razão. Apesar de que eu já tive algumas mulheres, não é? Eu tentei a sorte, não fui abençoado nesse quesito aí, não é? Então a gente tenta até o momento que você percebe que não é para você, não é?
Então você desiste. Por que você desiste? Porque é muito difícil você encontrar uma pessoa digna. Eu arrisco dizer para vocês que é bem mais fácil ganhar na Mega Sena. Estou sendo sincero para você. E quando você encontra uma pessoa digna, respeite e valorize, porque é muito difícil. Nos dias de hoje, é muito difícil. Agora eu tenho que fazer uma observação aqui. A questão das mulheres que têm vários parceiros é tão ruim quanto o homem que tem várias parceiras. Eu percebo, mesmo que foi uma mulher que comentou aí nesse vídeo que vocês viram, que nós vimos juntos, né? Fica parecendo que só a mulher que não pode ter vários parceiros. Eu acho que o homem também não deve ter muitas parceiras, porque vai ter aquela coisa da comparação. Vai ter. Gente, vocês não têm ideia. Eu conheço situações de mulheres que, quando estavam, né, batendo virilha com o cidadão percebeu que ela estava um pouco alargada. Vocês estão entendendo? Aí o cara foi e perguntou para ela, na conversa ali do casal, né? Bom, vamos ser bem sinceros um com o outro, né? Qual foi o maior cara que você já bateu virilha? Aí ela foi, pensou, respondeu para ele o seguinte: 33 centímetros. E o cara não se assustou com a resposta dela. Sabe por quê? Ele era um cara com o maçarico grande, mas mesmo assim ela estava enlarguecida. Eu já ouvi muita gente dizer que volta para o lugar. Volta é uma pinóia. Estou sendo sincero para vocês, não volta não. Eu conheço uma situação de um cara que teve uma relação com uma garota, ambos eram virgens, foram lá bater virilha, né? Ficaram um tempo batendo virilha, como diz o filósofo Paulinho Gogó. 20 anos depois, ele se encontrou com essa mulher e foi ali, né, bater virilha novamente. E o que que aconteceu? Ela estava mais larga do que o Grand Canyon. Estão entendendo? Volta? No caso dela, acho que não voltou, não. E no caso das outras também. Essa situação de você pegar muito largo, né, a situação muito larga, vai enlarguecer. É que nem aquele pessoal que fura a orelha e bota aqueles alargadores, não tem que fica um buracão. Então, volta só com cirurgia para voltar para o lugar. Então é basicamente isso. Eu aqui especifiquei aqui várias situações, tá bom? Eu falei da Bíblia, que já explica sobre isso, mesmo o pessoal que escreveu não sabendo nada de genética, não é? Mas é meio que provado na Bíblia que tem interferência. A pessoa, a mulher, ela absorve coisas genéticas de outros homens. Estão entendendo, né? Fora o psicológico. O que quer dizer o psicológico é que tem aquela substância, um hormônio, não é? Que a mulher ela vai ficar resistente a se apegar a alguém, tá entendendo? O psicológico dela vai dificultar, devido a essas coisas hormonais, dela se envolver realmente com alguém, dela se entregar realmente para alguém. É nesse sentido. A mulher explicou perfeitamente aí, falando aí do hormônio no vídeo que nós vimos. É basicamente isso. Não tem muito nem o que comentar. Mais uma vez, eu não estou dizendo que o homem está liberado para pegar todas, não. Eu acredito que interfira da mesma forma, com algumas diferenças. No caso do homem, não tem nada a ver com hormônio, não vai interferir no hormônio, mas vai ter comparações, e isso não é legal. E sem contar que tem a probabilidade de ambos pegarem doenças, não é? Agora nós vamos ver o próximo. Assiste aí. Deixa os caras darem em cima da tua mulher. Isso é uma bênção, porque esses caras aparecem só para te mostrar quem é a mulher que está do teu lado. Se ela for íntegra, vai se afastar. Mas se for leviana, você vai perceber um sorrisinho que significa consentimento, junto com um olhar que não fecha a porta, apenas deixa ela entreaberta. Não peça para ela bloquear o cara que passou dos limites. Apenas observe se ela fará isso por consciência própria. Não peça
peça para ela trocar a roupa curta. Apenas observe se ela tem discernimento para entender o estrago que isso pode fazer. A verdade é que lealdade que precisa ser pedida não é lealdade, é teatro. E a fidelidade que se mantém somente porque você está vigiando não é fidelidade, é medo de ser pega. Tem coisa que não tem que ser cobrada. Se você precisa pedir respeito e postura, é porque você não os tem. A cobrança é só uma confissão de que a pessoa não tem aquilo dentro dela. Vigie. Ó, nesse vídeo aí, vocês viram que foi uma mulher falando, explicando que quando você tem uma mulher e os caras ficam cantando ela, você tem que deixar, porque você tem que ver o comportamento dela, como ela vai agir. Gente, vocês não sabem. Eu conheço mulheres que aparentemente posam como mulheres corretas, não é? Pessoas boas, inclusive, não é? Só que na internet, quando ninguém está vendo, ela se solta, conversa com homens de fora, não é, de lugares distantes e fala de tudo um pouco. E às vezes acaba se entregando na conversa, aquela conversa saliente. Mas aparentemente para todo mundo, ela posa de santa. Tem muito, e isso vale também para os homens. Tem muitos homens que são assim também. Estão entendendo? E no caso de relacionamento, onde você percebe que a sua mulher fica feliz, sorrindo quando é elogiada, aí você vê no trabalho contato físico com colegas de trabalho, muita intimidade, e você vê ela permitindo e concordando e sendo carinhosa também com o cara, esse comportamento está errado. Parece que ela está somente procurando aparecer um outro que ela vai considerar melhor do que o atual dela. Estão entendendo? A hora que ela achar um cara que ela, na cabecinha dela, ache que ele é melhor do que o cara que está com ela ou vai trair ou vai largar o coitado que está com ela para ficar com esse cara que ela colocou na cabeça que é melhor do que o atual dela. Estão entendendo? Então, quando os caras começam a cantar a mulher que está com você, você não tem que impedir, interferir, segundo o que a mulher falou, não é? Tem muitos homens que não têm sangue de barata e às vezes interferem. Eu vi um caso esses dias aí na TV, dois irmãos acabaram batendo em um cara. Esse cara parece que passou a mão na mulher de um dos irmãos e eles vão responder processo por isso. Eu vi na TV hoje, se eu não me engano. Então, o que acontece? E se ela facilitou para o cara ficar cantando ela? Porque se ela sorriu, se ela achou fofo, se ela achou o cara bonitinho, estão entendendo? E se eu não me engano, foi numa partida do Botafogo. Briga entre torcedores do Botafogo. Estão entendendo o que eu estou falando? Olha o problema que esses caras arrumaram. Então, essa coisa de paquera, isso sempre vai acontecer. Você só tem que prestar atenção na postura dela. Se a postura dela for no sentido de facilitar, de ficar lisonjeada com as cantadas de outros homens, ela não é uma mulher que serve. Ela não é uma mulher digna. Simples. Assiste o outro aí. Nunca cheque o celular dela. Se ela quiser fazer alguma merda, ela vai fazer. Deixa ela seguir quem ela quer, curtir quem quiser, conversar com quem ela quiser, não importa, irmão. Quando você parte pra tentar controlar alguém, você não tá salvando a sua relação. Você só tá se iludindo. É na liberdade que a pessoa mostra quem realmente é. É quando ninguém tá olhando que o caráter dela aparece de verdade. E se alguém conseguir conquistar essa mulher, agradece. Não fica puto, não. Agradece. Ele acabou de te livrar de uma boa. Dar um passo pra trás não é perder. Na verdade, é dar espaço pra verdade se revelar. Você não tá perdendo alguém. Você tá apenas descobrindo que essa pessoa realmente não merece estar do seu lado. Não esquece disso, cara. Se você precisava ouvir isso hoje, eu acho que me seguir é uma boa ideia. A vida flui quando tudo tá em ordem. Não esquece disso. Pela ordem. Esse aqui é um comentário de um homem, né, falando para nunca checar o celular da sua mulher, da sua namorada, da sua noiva. Como eu disse no vídeo anterior, existem pessoas que conversam na internet,
nas redes sociais, no Whats, em situações assim íntimas demais. Às vezes, eu já fiquei sabendo de histórias de colegas de faculdade, de colegas de trabalho, que permanecem a intimidade deles nos ambientes que eles, né, compartilham pela internet também. Às vezes, a sua garota está do seu lado com você, vocês vendo televisão, e ela mexendo no celular, dando bola para outro cara. Então, você não deve fuçar nada disso, mas o comportamento vai dizer em que situação está essa relação de vocês. Vai dizer qual é a vontade dela, o que ela quer. Tá entendendo? Porque se ela recebe elogios nas redes sociais e ela não corta, é porque ela está gostando. Ela quer validação. Então ela não está satisfeita com a relação de vocês. Isso fica claro. Se você ficar querendo controlar, como disse o rapaz, você não vai salvar a relação. Você só vai forçar, fazer durar algo que não era para ser. Você vai esticar, vai enrolar uma coisa que era para já ter acabado, porque ela não está 100% na situação, porque ela tem aquela coisa de esperar alguém melhor do que você. E quando aparecer essa pessoa que ela pense que é melhor do que você, aí ela vai te largar. Estão entendendo? Ou vai te trair. É complicado, mas infelizmente é assim. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa digna. Pode ter certeza. Eu já vi cada situação de gente, de mulher, que se comporta na rua como uma pessoa santa, correta, mas eu já vi em local de trabalho essa mulher com muita intimidade com os colegas de trabalho, com o chefe, tá entendendo? Muito contato, muito sorrisinho, muita intimidade. Então, algo tem, alguma coisa tem. Pode ter certeza. Se não tiver acontecendo algo físico, tem intenção do colega, do chefe e da garota. Pode ter certeza. Sorrisinhos, aquela coisinha assim que fica subentendida. Estou entendendo? Essa proximidade, carinho, contato físico, não é? É mais ou menos isso. Assiste o outro aí. Traição de mulher é pior que traição de homem. Segura essa. Homem trai puramente por um desejo sexual. Ele não se envolve emocionalmente e a esposa dele não tem nada a ver com essa traição. Ou seja, não é porque ele não a ama ou porque ele pretende se divorciar. É porque ele quer experimentar uma carne nova. E depois que ele pega a mulher, às vezes ele nem lembra do nome dela. Agora, se tratando de traição de mulher, não pode haver uma segunda chance não, amigo. Porque quando a mulher trai, é porque ela já não tem mais o menor respeito e admiração pelo parceiro dela. Ela trai porque ela acha o parceiro dela um banana, um beta, um trouxa, e enxerga o amante como um homem muito superior ao parceiro dela. Então, se você relevar essa traição, eu te garanto que muitas outras ocorrerão. Então, pare com essa palhaçada de que homens e mulheres são iguais e que devem ser tratados da mesma forma. Não. Em alguns casos, a gente tem sim que usar 2 pesos e 2 medidas. Entenda isso, porque não faz sentido tratar com igualdade os desiguais. Esse daqui também é de uma mulher falando, né? Eu já comentei esse mesmo assunto, falando sobre a traição da mulher, que é pior do que a traição do homem. Eu volto a dizer, como eu falei no outro vídeo, que qualquer traição é ruim, seja do homem ou seja da mulher. Mas entendo a diferença, que no caso do homem, o homem faz a bateção de virilha só pelo desejo carnal, é só pela necessidade. Não tem envolvimento emocional no caso do homem. Ele não acha a amante melhor do que a mulher. Ele só quer variar. Essa é a desculpa. E eu entendo que não tem envolvimento emocional mesmo. Quando acontece o envolvimento emocional, o cara larga a mulher e vai ficar com a amante. É basicamente assim. Agora, no caso da traição da mulher, primeiro acontece o envolvimento emocional. Ela já passa a achar que o cara é melhor do que o atual dela.
e ela vai se entregar. É premeditado. No caso do homem, é oportunidade. O homem, ele sabe o quanto é difícil de pegar uma mulher para bateção de virilha. Quando aparece, ele aproveita para não perder a oportunidade. A mulher, quando faz isso, quando trai, é premeditado, é pensado. Ela pensou em fazer. Estão entendendo? E articulou e fez de tudo para fazer. E segundo pesquisas, as mulheres, quando traem, elas não gostam de usar camisinha, porque elas gostam de se sentir subjugadas e receber o espermatozoide. Estão entendendo? Não gostam de camisinha. Quando traem, geralmente acontece de engravidarem do amante. É justamente por isso. Foi feita uma pesquisa, tá, gente? Não sou eu que estou inventando, não. Segundo as pesquisas, as mulheres, quando traem, confiam mais no amante do que no marido. Estão entendendo, né? Com o marido, às vezes, quer até usar preservativo, mas com o amante se abre, faz tudo que o amante quer, coisa que sempre negou para o marido, mas com o amante faz tudo. Estão entendendo? Isso são pesquisas feitas e que descobriu-se esses detalhes obscuros. Agora assista o próximo aí, por favor. A gente tá cheio de coisa pra pagar e você tem 5 mil na conta do nada. Não, meu amor, mas esse é meu dinheiro, é o dinheiro do meu trabalho que eu faço pra mim comprar as minhas coisas. Ele perguntou quanto a gente tem na conta. Eu tenho 1.200 e pouco pensando em pagar todas as nossas coisas, tudo que a gente tá gastando. E você tem 5 mil, que é o seu dinheiro? Exatamente, meu amor. Quando você me escolheu, você tem que entender que você paga as contas e o meu dinheiro é só meu. Nesse caso aí, é uma entrevista, né, na rua, e o cara acabou descobrindo que a mulher dele tinha uma conta secreta e tinha bastante dinheiro, e ele que se virava para bancá-la. Estão entendendo? Isso é bem comum. O homem, ele é taxado como provedor. Ele deve bancar tudo e a mulher, o dinheiro dela é para ela gastar com ela. Bom, essa moça, ela não pode casar. Eu tenho que dizer isso. Vou explicar, basicamente. O casamento é uma sociedade. O que é de um é do outro. É como se fosse uma empresa, uma sociedade. Os dois juntos é uma aliança. Estão entendendo? Então, quando um só que faz e o outro só tira, isso não é um casamento. Isso é uma exploração. E muitas fazem isso. É por isso que muitos homens não querem mais casar. Não só pelo que aconteceu nesse vídeo aqui, que nós vimos juntos e eu estou comentando agora, mas dos outros vídeos também, os anteriores e com certeza os posteriores também. Por essas coisas que estão acontecendo, esses comportamentos que fazem com que os homens não queiram mais se casar. Como eu disse, é muito difícil encontrar uma pessoa digna. Nos dias de hoje, é mais fácil ganhar na Mega Sena. Estou ficando repetitivo, não é? Assiste o próximo aí. Não basta ser fiel, tem que parecer fiel. Do que adianta ser fiel se todo mundo que te conhece pensa o contrário? Você de fato não dá para outro, mas todos que te observam pensam que você é tipo aqueles pratos família, feito para compartilhar. Você fica de brincadeirinha com os machos do seu trabalho, solta sorrisinho para todo mundo e até fala mal do seu marido para outras pessoas. Agindo assim, como é que fica a reputação do seu parceiro? Entenda que homem entende simpatia como sinal verde para avançar. Então, dê uma fechada nessa sua cara e converse só o necessário. Porque é com atitudes simples como essas que você honra o seu parceiro. Uma mulher nunca conseguirá ferir fisicamente um homem, mas ela faz algo muito pior, que é ferir a reputação dele. Ela macula a imagem do parceiro, atentando contra a moral e o senso de masculinidade dele. Assim, se você quer receber honra, mulher, aprenda a honrar primeiro. Porque um homem oferecerá provisão, segurança e amor somente para a mulher na qual ele enxergar valor. Os vídeos têm muito a ver uns com os outros, não é? Esse negócio aqui de não basta ser fiel. Sabe por quê? Foi aquilo que eu disse. Aquelas intimidades que algumas mulheres têm com os colegas de trabalho, com os colegas na faculdade, com os colegas na igreja.
Estão entendendo? Contatinho, abraçando, carícias, não é? Aquele contato físico, muita intimidade. Para as pessoas que estão em volta, vão pensar, mesmo que não esteja acontecendo nada, que o cara está comendo aquela mulher. Estão entendendo? Então, não basta ser fiel. Tem que parecer e agir como fiel. Estão entendendo? Ela explicou bem, mas eu estou aqui destrinchando e dizendo que não é só aparência, é o comportamento mesmo. Porque se você evita certas coisas, não vão acontecer. Se você permite o contato físico, se você permite um outro homem de saber das suas intimidades, você falar sobre o seu relacionamento, você falar sobre o seu marido, se você deixa outras pessoas entrarem, vai acabar acontecendo aquilo que eu falei no outro vídeo, o envolvimento emocional. Aí a sua vida está desgraçada, porque você vai se envolver, não é? Vai acabar traindo ou vai acabar sendo descoberta e tendo um casamento que poderia ser bom interrompido, porque provavelmente o seu marido não vai aceitar se descobrir certos tipos de comportamentos que você tem. Isso do comportamento a gente observa e a gente vê a quantidade de pessoas que estão com comportamento errado, facilitando, como diz o outro, dando chance para os anjos caídos, facilitando o trabalho deles. Estão entendendo? E mais uma vez, observe situações no trabalho, na faculdade, em qualquer local que você vê pessoas que não são casadas, mas com muita intimidade. Não é? Observe isso. Vocês vão ver que é mais do que você pode imaginar. São mais pessoas fazendo esse tipo de coisa do que não fazendo. A maioria faz. É só você observar. Agora assista o próximo vídeo aí. Alguns homens já dormiram com tantas mulheres comprometidas que se recusam a ser namorados. Eles já viram a esposa tirar a aliança. Eles já viram a namorada mandar mensagem pro cara dizendo "sinto sua falta", enquanto estava deitada na cama de outro homem. Eles já viram mulheres fiéis esconderem traições melhor do que qualquer criminoso esconde evidências. Eles já viram promessas serem quebradas sem hesitação. Eles já viram relacionamentos felizes desmoronarem no espaço de um final de semana. Eles já viram a máscara cair. Uma vez que você vê, não tem como desver. Não é paranoia, é experiência. Alguns homens não evitam o relacionamento porque têm medo de compromisso. Eles evitam porque já viram a verdade nua e crua. E sabem o preço que se paga por acreditar cegamente. E uma vez que você sabe a verdade, você nunca mais ama cegamente. Você observa mais, desconfia mais. E se protege como um homem que já viu o campo de batalha. E não pretende voltar para ele desarmado. Esse aqui eu já comentei em outras situações, em outros vídeos, com relação ao comportamento de mulheres comprometidas. Mulheres casadas, mulheres que são noivas ou mulheres que têm namorado. O que acontece? É muito comum nos dias de hoje certos homens receberem cantadas de mulheres casadas, de mulheres noivas e de mulheres que têm namorados. Ou algum relacionamento do tipo assim, afetivo. É ruim quando eu falo usando a minha pessoa como base, não é? Mas eu modestamente recebo cantadas. Não é? Era mais na época que eu trabalhava de segurança, também como locutor. Eu recebia cantadas e a maioria era de mulheres comprometidas, casadas, noivas ou que tinham algum namorado. Estão entendendo? Isso é o que mais acontece. Aí agora vem a parte interessante. Se todo homem passa por isso, de receber cantadas, elogios, indiretas de mulheres comprometidas, você acha que ele vai pensar que não vai acontecer o mesmo com ele, com a mulher que estiver com ele? Ele vai pensar o quê? Se todas fazem isso comigo, me cantando, me elogiando, querendo bater virilha comigo, o que me garante que a minha namorada, ou a minha noiva, ou a minha esposa não vai fazer o mesmo, ou não faz o mesmo?
Estão entendendo? Mais uma situação que faz com que os homens não queiram saber mais de casamento. Estão entendendo agora? A dificuldade de tudo que está acontecendo é por conta do comportamento. Estão entendendo? Tem muita gente dissimulada, tem muita gente que interpreta, homens que são atores e mulheres que são atrizes. Fingem ser uma coisa que não são. Mas é claro que a mentira tem pernas curtas e um dia tudo é revelado. Não adianta, não tem para onde correr. Um dia tudo vem às claras. Aí já era. Bom, vocês viram que é complicado quando você fala com relação a comportamento, porque a sociedade hoje em dia fala sobre essa liberdade sexual, não é verdade? Então, quando você aborda assuntos desse tipo, pouquíssimas pessoas irão concordar. E eu volto a dizer para vocês, eu não estou aqui julgando ninguém, eu só estou dizendo, afirmando, por que que os homens não querem relacionamento sério mais. É por conta do comportamento das mulheres. Até aquelas que fingem ser dignas, em algum momento vai mostrar a verdadeira cara. É pelo comportamento, as escolhas que ela vai fazer. É uma pena que esteja assim. Eu acho que já está perdido, já era. Tenho certeza, inclusive, absoluta, que já foi. Não tem mais jeito, não tem recuperação para isso. Eu acredito que vai piorar ainda mais. Eu tenho essa convicção que vai piorar. Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, eu já estou velho. Então, quem vai sentir as consequências das atitudes das pessoas são meus filhos, meus netos, meus bisnetos, esse pessoal que vai se lascar com farofa. E volto a dizer, gente, é por isso que muito homem não quer saber mais de relacionamento. E tem mulheres também que estão preocupadas com relação a isso, porque muitas mulheres reclamam que não conseguem encontrar um homem digno. Estão entendendo? Mas tem uma explicação, é que elas preferem os pilantras, os safados, os que fazem coisas erradas. A mulher ela tem uma coisa que ela pensa que, por causa da chavasca, ela vai conseguir domesticar o cara e mudar o comportamento do cara. O comportamento da gente só muda se a gente quiser. Não é outra pessoa usando dos seus artifícios físicos, não é? Que vai fazer um homem modificar. O homem só modifica se ele quiser. Então, mulheres, esqueçam isso daí de achar que você tem uma chavasca santa. Não vai fazer milagre. É uma explicação óbvia, mas muitas não sabem disso. E as mulheres que reclamam que não encontram homens dignos, vocês encontram esses homens dignos, mas vocês rejeitam. Vocês acham que é romântico, que é emocional demais, que é fraco, que é beta, como foi falado em um dos vídeos, não é? Que não é o alfa, o poderoso, não é? Não atrai várias mulheres, não pega todas, não faz uso de substâncias ilícitas. Então, não dá adrenalina que a maioria das mulheres querem, que a maioria das mulheres buscam. Então, os relacionamentos, as escolhas que elas fazem é por adrenalina, por emoção. Estão entendendo, né? E o carinha bom, aquele cara digno, ele vai ser rejeitado até o dia que ela bater a cabeça 600 bilhões de vezes e ninguém mais quiser, ela vai atrás daquele carinha, do bobinho, do digno, né? Para tentar um relacionamento, tentar a última cartada. E os homens, agora falando aqui sobre nós, que pensamos que está cada vez mais difícil de você encontrar uma mulher digna, a gente observa que até dentro da igreja as mulheres estão com um comportamento errado. Então, se até elas de dentro da igreja estão fazendo coisas piores do que as mulheres de fora da igreja,
diminui a quantidade de dignas para relacionamento. A não ser que o cara tenha tesão em ser corno, como muitos por aí têm, não é? Forte, não é? Foi bem forte essas palavras. Mas a gente tem que falar a verdade, não é? É o que está acontecendo e fazer o quê, não é? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.